A graça e a paz do Senhor, amém? Nós estamos começando hoje uma série onde nós vamos falar sobre casamento, né? Um tempo oportuno, porque nós estamos às vésperas do nosso encontro de casais, onde nós escolhemos um tema que nós sentimos que é um tema que quebra a prática, né, de talvez outros encontros voltados ao romantismo, aquelas fantasias e sonhos de um final de semana que certamente seria marcante, mas que no dia a dia não representaria aquilo que verdadeiramente nós vemos na nossa cultura hoje, nos nossos casamentos. Que o tema que nós escolhemos era o casamento, o jogo de uma só carta. Então eu queria compartilhar um pouco para você por que nós decidimos, né, viver e buscar do Senhor, né, esse princípio que é tão importante. Porque existe algo que nós olhamos na palavra de Deus que vai trazer uma chave espiritual, principalmente para os nossos casamentos. Hoje a cultura onde nós vivemos, uma cultura completamente moderna, né, casamentos que cada dia mais estão sendo discutidos quais são os padrões, os formatos, o que é certo, o que é errado, o que verdadeiramente é um casamento. Então, o que nós temos buscado diante de Deus é uma experiência para que nós possamos, de fato, voltar à palavra do Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Deus deseja para o nosso casamento. E uma chave espiritual que é importante, que eu quero já compartilhar com você para aquecer o seu coração, para você que vai participar desse encontro de casais, ou para você que também está assistindo, né, esse vídeo, é algo que a palavra do Senhor diz, que está lá em Gênesis capítulo 2, no verso 24, onde a palavra diz: e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Sabe, o casamento, ele é algo que, desde toda a existência da humanidade, nós já vemos que havia um casamento. Né? De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a história começa com o casamento. Jesus inicia o seu ministério através de um casamento. A história da humanidade, né, a eternidade, ela vai, né, definir através, né, de um casamento. Então nós vemos que o casamento é algo importante. A Bíblia dá muita ênfase ao casamento. Mas como é que esse casamento deve existir? Aqui em Gênesis, no princípio de tudo, nós vemos algo que é muito importante. Primeira coisa que desperta uma curiosidade, eu queria que você meditasse a respeito disso. Por que Deus, quando cria a mulher e confia a mulher a Adão, confia Eva a Adão, entrega essa mulher as responsabilidades de Adão, Deus vai lá e define algo, fala algo que é importante, que é acerca de que esse casamento, esse primeiro casamento, essa primeira cerimônia de casamento, Deus vai lá e dá um padrão, dá uma chave. É que agora o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Existe algo que é interessante. Você já parou para pensar por que Deus fala isso para Adão? Uma vez que Adão não tinha pais biológicos, ele não tinha pai e mãe, é algo que é interessante para que nós possamos entender um pouquinho mais que o que as escrituras aqui estão revelando e deixaram, na verdade, é uma herança para mim e para você. Porque essa palavra, ela traz uma chave espiritual de um padrão de casamento, a maneira de Deus, que não se deixa se dobrar pelos contextos da nossa sociedade, pelos valores que hoje, né, são conduzidos, pelos dilemas que hoje são tentados impor sobre os nossos casamentos, a nossa cultura moderna. Pelo contrário, a palavra, na verdade, quando o Senhor diz isso para Adão, na verdade ele não estava dizendo para Adão, ele estava dizendo para mim e para você, para nós que somos casados, que o princípio de um casamento, ele começa quando nós deixamos pai e mãe. É interessante que ele não fala que nós deixamos casa dos pais, mas ele fala que nós deixamos o pai e a mãe. O que é deixar pai e a mãe? Será que depois, quando nós casamos, nós devemos ignorar a existência dos pais? Claro que não. Até porque a Bíblia fala que um dos mandamentos é que nós devemos honrar os nossos pais, para que os nossos dias sejam longos ainda na terra.
Mas o que a palavra do Senhor está dizendo aqui é algo interessante. Ele está dizendo que existe um princípio. Quando o homem toma a decisão de se casar e se unir a uma mulher, ele precisa entender que a partir de agora, esse casal, eles deixam de estar sob a cobertura do seu pai e da sua mãe. E o que é estar debaixo da cobertura? Acredito que estar debaixo da cobertura é entender que agora, nessa nova união, nessa experiência de estarem juntos, agora eles vão viver uma vida onde não mais estão sob debaixo da autoridade, debaixo da cobertura dos pais, mas que agora eles vão começar a construir as experiências, a história, as conquistas, e a autoridade que está sendo colocada sobre o homem para que ele possa conduzir a casa dele. A palavra então diz que quando nós nos casamos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe, certamente quando nós olhamos o contexto de uma forma quase sempre, em grande parte das vezes natural, são jovens que se casam, saem da casa dos seus pais para agora viverem com a sua esposa. Mas quando eles saem da casa dos pais, eles não podem somente ter uma mudança de endereço. Eles precisam ter uma mudança de mentalidade. Eles precisam entender que agora a vida deles pertence somente a essa experiência, a essa aliança, a esse matrimônio que eles se comprometeram diante do Senhor. Essa autoridade agora está sobre a vida do esposo. Não mais sobre a influência ou não mais sobre o poder de decisão dos pais. Isso é importante. Quando nós acompanhamos jovens casais, nós vemos que o grande desafio deles é sair, como o povo geralmente diz, da saia da mãe. É sair dessa superproteção que hoje os nossos pais conduzem os seus filhos e começar a viver de uma maneira completamente diferente. A palavra do Senhor diz que agora deixa o homem, o pai e sua mãe e se une à sua mulher. Essa unidade à sua mulher, ela tem uma chave espiritual também. Então a primeira é que nós devemos entender que a partir do momento que desde o princípio do primeiro casamento existe algo que nós precisamos saber, que nós precisamos deixar de estar na cobertura e na autoridade dos pais e agora estar debaixo da cobertura de um lar, onde o marido é o cabeça da sua mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Mas tem algo também que a palavra diz que agora o homem se une a essa mulher e torna-se uma só carne. O que é tornar uma só carne? Se nós olharmos esse contexto, a palavra está nos dizendo que na verdade não são mais dois, mas agora uma só pessoa. Não são mais duas espécies, duas criaturas, duas criações do Senhor, duas vidas que viveram experiências, que tiveram histórias, que trazem a bagagem, mas que agora isso nada mais importa. Tudo aquilo que foi útil sendo preparado ao longo dos anos para o casamento, isso tem que ser dedicado a uma determinadas circunstâncias. Mas de uma forma geral, o que nós vemos que no casamento é necessário que se haja uma só carne. E uma só carne é, na verdade, o casamento onde manifesta uma nova espécie. O que antes o homem trouxe de toda a sua bagagem de vida, o que a mulher trouxe com todas as suas experiências, com todas as suas lembranças, com todo o seu aprendizado, tudo isso agora tem que se unir e ambos serem uma só carne. É uma nova espécie, é uma nova experiência, é uma nova aprendizado. É um novo momento de você se dar a oportunidade de viver de coisas que você jamais imaginava que iria viver. Interessante que um dia desses eu tive uma experiência de ministrar um casamento dentro de uma churrascaria. O casal me pediu para que eu pudesse celebrar essa cerimônia, mas eu confesso que para mim era uma coisa assim que estaria fora do meu contexto, porque eu sou muito rígido com essa questão da atenção focada no momento da palavra. E eu fiquei meditando o que eu poderia falar para aquele casal, no momento que o contexto seria de uma bandeja de picanha está sendo distribuída ali na hora, enquanto eu estava ministrando a palavra de Deus.
E eu falei, Senhor, me dê uma palavra. E confesso que eu pedi, falei, me dê uma palavra breve para eu levar para esse casal, porque eu não vou ter condições de estar ministrando algo da parte do Senhor, e no meio desse contexto todo a gente vê ali pessoas, né, se divertindo, comendo, distraídas e não recebendo a palavra que o Senhor tem. E é interessante porque nessa tarde que Deus ministrou ao meu coração a respeito disso, Ele falou, o mais importante é que esse casal precisa entender que a partir de agora é uma só vida. Eles se tornaram agora, deixam de ser aquela menina que escolheu casar com aquele rapaz e que estão trazendo as experiências de vida deles, e agora eles vão começar a construir a história deles. Eles vão começar a viver as experiências deles. Eles vão começar a aprender o que é ser uma só carne. O que é viver uma vida nessa terceira vida que manifesta. É uma nova vida que é gerada. É uma nova espécie. É uma só carne que agora aparece, e viver dessa uma só carne é aquilo que eu e você nós precisamos aprender. Porque uma só carne é um só propósito. Uma só carne é um só sonho. Uma só carne é você ter ambos o mesmo desejo de vencer, o mesmo desejo de viver, de desfrutar, de se alegrar, de aprender, de falhar e corrigir as falhas. Isso é ser uma só carne. Por que nós escolhemos o tema, né, esse casamento, um jogo de uma só carne? Porque na nossa cultura, hoje, é muito comum as pessoas, na verdade, os casais, infelizmente, ser um cabo de guerra, serem dois competidores que entram num jogo onde cada um vai brigar pela força, pelo grito, pela forma como conduz o casamento, pelos emoções, pelos ânimos, pela temperança de cada um deles, em como quem é que vai ser o vencedor ou o derrotado. Mas não é assim na palavra do Senhor. A palavra diz que, na verdade, o casal se torna uma só carne. Então, não existe um jogo de dois competidores. Pelo contrário, ambos estão jogando com uma mesma carta, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo de vencer, de conquistar e de desfrutar de tudo aquilo que Deus deseja fazer. Então, acredite, nós precisamos entender, não com um conhecimento natural, mas por uma revelação de que se hoje o nosso casamento, não importa quanto tempo você esteja casado, se hoje o seu casamento não representa essa uma só carne, ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de você entender que Deus deseja fazer de você algo completamente diferente. Por isso que Malaquias, ele confirma essa verdade. Lá em Malaquias capítulo 2, verso 15, a palavra do Senhor diz: não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja que a sua descendência seja consagrada. Malaquias reafirma aquilo que Gênesis 2:24 diz. E ele ainda é mais profundo, ele explica o porquê disso. Eles se tornam uma só carne, para que agora o corpo e o espírito que pertencem ao Senhor possa viver aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Mas existe algo interessante. A palavra diz que o corpo e o espírito pertencem ao Senhor. Mas e a alma? Ela pertence a mim e a você. A alma é a última parte que o ser humano, ao ser criado lá do pó da terra, ele recebeu. Por que a alma é a parte onde o contexto de Malaquias, esse profeta não usa nesse contexto? Porque a alma, ela fala das nossas emoções. A alma, ela fala das nossas vontades. A alma, ela fala dos nossos pensamentos, das nossas mentes, das nossas lembranças. E essas faculdades da nossa alma são coisas que eu e você precisamos, né? Quando entramos nessa aliança de uma só carne, quando nos comprometemos nesse matrimônio, nós precisamos entender que a alma, ela depende de mim e de você ser completamente renovada, ser completamente moldada a essa nova espécie. Os nossos pensamentos, as nossas lembranças, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas
vivências passadas, elas têm que ser renovadas para que nós possamos aí sim desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós aceitamos que todas essas faculdades da mente, eu quero repetir, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e as nossas vontades, os nossos desejos, eles precisam ser renovados. Eles precisam ser renovados à luz da palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo é a terceira pessoa fundamental para que haja dentro de um ambiente conjugal. Por isso que eu quero concluir aqui dizendo para você, ser uma só carne é entender que o seu casamento, ele nasceu no centro do coração de Deus. Desde o princípio, Deus deseja que nós nos casamos e possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Mas para isso, nós precisamos receber uma revelação divina daquilo que Deus deseja que nós vivemos. E aí possamos não mais sair debatendo, sair num cabo de guerra, numa competição de quem é o certo ou errado. Quem é que está por cima ou por baixo. Quem é que sai vitorioso ou derrotado. Não, nós não casamos para isso. Nós casamos para desfrutar de uma vida em abundância, de uma alegria. E assim a nossa descendência será uma descendência consagrada. Será uma descendência que vai expressar a vida no qual Deus deseja que eu e você viva dentro de um casamento. Então acredite, Hebreus, a palavra do Senhor diz, o casamento ele deve ser honrado por todos e o leito do conjugal deve ser conservado puro. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Que honrar o casamento é entender que mais do que dois competidores buscando a razão, buscando o merecimento, buscando que o outro tenha atitude, o casamento tem que ser um princípio, onde agora vocês dois se tornaram uma só carne e vivem de acordo com isso. Que o casamento, ele é a expressão de honra. O casamento é o lugar onde a honra ela deve manifestar. E o leito conjugal, ele deve ser conservado puro. Você deve sempre preservar, acima de qualquer circunstância, sejam adversas ou sejam nos tempos mais prazerosos, conquistados, de riquezas, de bens, você deve sempre preservar esse princípio. Conserve o seu casamento debaixo de um ambiente de honra. Conserve o seu casamento debaixo de um leito conjugal, puro, santo, um leito que preserva a unidade que Deus criou desde o princípio. E pode ter certeza que você vai desfrutar de coisas abundantes da parte de Deus. Amém? Esse é o nosso primeiro vídeo, mas eu tenho certeza que no decorrer das próximas semanas, o Senhor vai começar a acrescentar mais na nossa vida. Se de alguma forma isso tocou, se de alguma forma isso mexeu com você, compartilhe conosco, escreva aí no comentário, deixe o seu testemunho, alguma coisa, talvez você não está vivendo isso, mas isso desceu como uma luz divina na sua mente para você começar agora a agir de uma maneira diferente. Compartilhe, escreva, edifique a nossa vida e também compartilhe com outras pessoas. Quem sabe muitos outros precisam ouvir essa mensagem que você acabou de ouvir. Amém? Deus abençoe e que o seu casamento, na sua casa, na sua família, a cada dia, possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Até mais.